Afinal de contas, o que é dano moral? Você já sofreu dano moral? Já causou dano moral em alguém? Vamos falar um pouquinho desse assunto? Então vem comigo. Olá, eu sou o Leandro Nascimento, sou advogado e neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o dano moral. Bom, qual que é o assunto do vídeo? O que é dano moral? Dano moral nada mais é do que aquela ofensa contra a pessoa que atinge a intimidade dela, a psique, ou que atinge o corpo, né, causando lesões corporais. Como é que acontece o dano moral à intimidade? O dano moral à intimidade, ele acontece nos exemplos onde há ofensas graves, alguém começa a fazer algo para ofender outra pessoa, seja com palavras, seja com gestos ou com outras ações. Exemplo, um vídeo de internet, onde pegou para falar de qualidades negativas que a pessoa acredita que o outro tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado no trato com o próximo, porque a gente pode estar entrando na esfera da intimidade, invadindo essa esfera e causando dor e sofrimento. E a pessoa se sentindo humilhada, se sentindo ofendida, ela vai estar sofrendo um dano moral. E a outra questão é a própria lesão à integridade física da pessoa. Seja numa desavença que chega às vias de fato, com socos, pontapés, né? Seja com emprego de armas brancas, armas de fogo, seja no trânsito, um atropelamento, ou seja, qualquer ação que a pessoa cause que vai ferir a integridade do outro. E agora vamos ver a importância que a lei dá para esse assunto. Este assunto ele é tão importante na legislação brasileira que desde a Constituição ele já é regulado. Vamos ver aqui o que fala a Constituição. A Constituição, em seu artigo 5º, ela já começa a falar dos direitos e garantias fundamentais. Olha só a importância do artigo 5º. E ele começa assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, o caput do artigo, o que é o caput? A cabeça do artigo, ele está falando assim da importância de garantir a todos o direito à igualdade, né, e às liberdades das mais diversas. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque igualdade no direito não é que todos são iguais, não. Igualdade no direito, ela é observada sob o princípio da isonomia. O que acontece? Os diferentes devem ser tratados de forma diferente. Por quê? Quem está na situação mais alta vai estar em superioridade a quem está na situação mais baixa, seja a situação que for. Então, o que o princípio da isonomia fala? Que vai ter que abaixar um pouquinho quem está mais alto e levantar um pouquinho quem está mais baixo para tentar igualar. Ou seja, é tratar os desiguais de forma desigual. Então, entendam bem isso. A lei não quer dizer, ela não diz que as pessoas são iguais. A lei sabe que as pessoas são desiguais. E o princípio da isonomia, ele vem para tentar igualar as pessoas, diminuir essas diferenças, tá certo? Então, vamos voltar ao assunto do dano moral. Então, vamos lá, gente, ver o que fala o inciso 10 do artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, para você ver, desde a Constituição já ficou regulado a importância da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, que são invioláveis. E quem violar vai ter que pagar a indenização por dano material ou moral. A Constituição ela é uma carta que regula os direitos fundamentais. Então, nós temos no ordenamento jurídico a Constituição, que está lá em cima, e abaixo vem as leis
infraconstitucionais. No caso aqui do dano moral, eu vou trazer para a nossa conversa o Código Civil. E o Código Civil, ele deixa essas situações muito bem reguladas em alguns artigos. Eu vou começar aqui com o artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então você vê, você tem que ter tanto respeito pela intimidade do outro que se você, mesmo que você não fizer nada que você deveria fazer, ou você agir de forma descuidada ou de forma intencional e causar esse dano à esfera íntima da pessoa, você vai ser obrigado a indenizar por dano moral. E tem também o artigo 187 que fala o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Nesses artigos 186 e 187 do Código Civil, é bom a gente lembrar o que diziam os antigos, né? Que diziam: o seu direito, ele termina onde começa o direito do outro. Então você não pode ultrapassar o direito do outro, o seu vai ter um limite ali. Vamos dar alguns exemplos? Veja bem, que seria uma ação ou omissão voluntária, uma negligência ou imprudência? Vamos supor aqui, o primeiro caso da ação. E vou pegar também aquele que exerce o direito com excesso. Então vamos lá. O João emprestou um dinheiro para o Zé e o Zé não pagou. E o João vai lá cobrar. Uma coisa é o João chegar para o Zé e falar assim: ô Zé, você não me pagou, como é que vamos resolver isso aí? Pô, estou precisando do meu dinheiro, né? Outra coisa é o João chegar para cobrar o Zé e começar a chamá-lo de caloteiro, de sem vergonha e outros adjetivos aí ruins. Por quê? Porque ele vai estar excedendo o direito que ele tem de cobrar o José. Ele vai não só estar cobrando, mas ele vai estar ofendendo a honra do José e vai estar intimidando-o com ofensas, com o palavreado mais bravo, né, mais chulo, vamos dizer assim. Então vamos lá. O João, ele cometeu uma ação e excedeu os direitos dele nesta ação. Então ele não pode, ele tem que agir de conformidade, ele tem que agir dentro da lei. Até porque, nesse exemplo de cobrança, a pessoa pode procurar pela justiça e ajuizar uma ação de cobrança, correto? Outra situação que eu gostaria de trazer para vocês aqui está quanto ao direito do trabalho. Por quê? Muita gente que tem uma empresa, seja pequena, média ou grande, e precise de mão de obra, de contratar pessoas para trabalhar, tem que ter o devido cuidado com aquela pessoa que está ali prestando o seu serviço. Então, assim, a pessoa está fazendo aquele trabalho, você está treinando e a pessoa não está pegando bem o treinamento e você começa a ofender a pessoa. Ah, você é preguiçoso, é ruim de serviço, né? Até alguns dizem é burro. Então, assim, são palavras que ofendem aquela pessoa. E o empregador, no poder diretivo dele no local de trabalho, ele tem que exercê-lo no limite da lei. Ele não pode ultrapassar aquele direito que está na lei, o poder diretivo da empresa, para ofender o empregado ou a empregada, correto? Uma outra situação que eu gostaria de trazer também dentro do direito do trabalho, que tem que ser muito bem observada, é muito interessante, está nos artigos 927 e seguintes também do Código Civil. Olha o que fala o artigo 927. Aquele que por ato ilícito, artigos 186 e 187, já nós acabamos de ler, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. Então, ou seja, onde é que a pessoa vai buscar o direito de indenização? Vai buscar aqui no artigo 927. Se ela provou o dano, ela tem direito à reparação do dano. Mas olha que interessante que essa situação do empregador e como que o empregador tem que ter cuidado com os seus trabalhadores, com os seus empregados, né? Olha o que fala o artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil, pagar a indenização, né? O
empregador ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão deles. Vou dar um exemplo do que aconteceu aqui no meu escritório. Nós temos uma grande ação contra uma grande empresa de transporte público, onde o motorista do ônibus ele atropelou uma pessoa e essa pessoa veio a óbito. Ou seja, o motorista é empregado da empresa e ele atropelou a pessoa no exercício da função, durante o trabalho. Ou seja, a família da pessoa tem o direito de ação não só apenas contra o motorista, o causador do dano, mas também contra a empresa que é responsável pelos seus empregados. Estão vendo como que é delicado, são delicadas essas questões do empregador? Mas vamos voltar lá para o Código Civil, para as relações civis e deixar a trabalhista de lado. Então, o que nós vimos? Que o dano moral é aquela ofensa que atinge o indivíduo no seu ser íntimo, na sua psique ou no seu corpo, uma lesão física. E que essa condição ela é tão importante à esfera da intimidade da pessoa que ela já vem regulada desde a Constituição Federal. Eu gostaria de dar um outro exemplo aqui que ocorre muito aí nos fóruns do país, que é aquela questão referente à negativação do nome, né? O que acontece? Muitas vezes o que a gente vê são grandes empresas que fazem ações das mais diversas para conseguir a venda de serviços, seja uma conta um serviço telefônico, um cheque especial, um cartão de crédito, enfim, algumas situações que envolvam os dados da pessoa para que seja confirmada a operação. O que acontece muito? A pessoa, muitas vezes, ela tem os seus dados pessoais vazados de alguma forma. Antes da internet, da digitalização de tudo, geralmente a pessoa perdia os documentos, alguém roubava a carteira e o falsário se apossava daqueles documentos, fazia a falsificação da identidade, trocava fotografia e ia a lojas fazer compra, a instituições bancárias fazer empréstimo e usava o nome da pessoa. E hoje em dia isso ficou muito mais fácil porque na internet a gente consegue acesso aos dados de todos. E a pessoa, utilizando os dados do outro, faz uma compra, contrata um crédito e a pessoa que não fez nada, quando vai lá fazer uma compra, contratar um crédito, tem negado porque o nome está sujo, está no rol dos mal pagadores, está lá no Serasa, no SPC, e a pessoa tem negada aquela intenção. E não só isso, a pessoa ela tem praticamente ceifado o seu direito de ser consumidora, porque hoje em dia praticamente tudo que a gente vai comprar, a gente precisa ter o nome limpo, não é mesmo? Aí, esta pessoa que está com o nome sujo de forma indevida, por assim dizer, ela vai ter que tentar limpar o nome, por assim dizer também, né? Mas ela procura por essa empresa, a empresa não consegue resolver. Não, eu vendi, está aqui, eu quero receber. E o que essa pessoa vai ter que fazer? Vai ter que bater na porta do Poder Judiciário, geralmente no juizado especial. Para quê? Para falar, olha, eu nunca fui nessa empresa, eu não desconheço, nunca fiz essa compra e meu nome está sujo a pedido dessa empresa. E a justiça vai analisar se essa questão realmente confere, se a pessoa realmente não fez aquela compra, aquela contratação, e ficando provado que a pessoa teve os dados dela usados de forma indevida, a empresa vai ser condenada a pagar a indenização por danos morais por ofensa à honra, à intimidade da pessoa. Ela violou a intimidade da pessoa, correto? E geralmente esses danos morais, ele é o que se chama no direito de in res ipsa. O que é isso? Ele independe de comprovação. Ou seja, você não tem que comprovar na justiça que você sofreu dano daquela ação. Por quê? Ter o nome sujo de forma indevida, na verdade, o nome negativado no rol dos maus pagadores, ele já é uma situação reconhecidamente causadora de ofensa moral. Então, a pessoa não precisa fazer prova de que ela sofreu, que ela foi humilhada. A justiça já aceita que lá o fato em si já é a prova do dano. Tá certo? Bom, pessoal, espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês a entender sobre o Instituto do Dano Moral, mas se alguém tiver alguma dúvida,
pode fazer o comentário aí no vídeo que eu vou responder com todo prazer. E se você estiver passando por uma situação desta, procure o advogado da sua confiança e vá buscar os seus direitos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.